Aula 7 aí. A semana 7, aula 58, o governo de João Goulart. Vamos lembrar primeiro quem que é essa figura um pouco mais aí, lembrando que ele já tinha sido ministro do Trabalho no período de Vargas, né? Esse João Goulart, né, ele foi ministro do Trabalho, ele prometeu aumentar o salário mínimo em 100%, ele é tirado do Ministério do Trabalho, mas mesmo assim Jango faz, o Jango não, né, o Getúlio Vargas aumenta, né, em 1º de maio de 54, aumenta em 100% o salário mínimo, e quando aumenta esse salário mínimo, ele ganha essa popularidade, ele é tirado, né, já não está mais no poder, ele volta depois como vice-presidente do Jânio Quadros. Então ele é uma figura que já está aí bastante, sendo bastante vista, bastante lembrada, e assim, vendo aí, tendo bastante notabilidade, será que existe essa palavra? Notariedade, eu não sei, agora me fugiu a palavra que eu poderia estar falando, mas é isso. Uma pessoa estava sendo notório, que estava tendo uma postura notória, não sei, agora eu vou ficar encasquetado com essa palavra. Mas enfim, né? Com a renúncia do presidente, o vice-presidente João Goulart deveria assumir o governo, mas nem todos eram favoráveis à posse de Jango. A União Democrática Nacional, né, a UDN, eu não sei nem se é a União Democrática Nacional, agora está me dando vários brancos. A UDN, né, ministros militares alinhados aos Estados Unidos, grandes empresários nacionais e estrangeiros eram contrários à posse de Jango, a quem acusava de ligação ao comunismo internacional. Líderes de movimentos sindicais e estudantis, entre outros, e alguns governos de estados, especialmente do Rio Grande do Sul, né, Leonel Brizola, eles eram favoráveis à posse de Jango. E por quem queriam um cumprimento da Constituição, eram chamados de legalistas. O país caminhava em direção a uma guerra civil. Quando o Congresso propôs a solução política para a crise, João Goulart poderia assumir a presidência da República, desde que aceitasse o parlamentarismo, um sistema no qual que o chefe de governo é o primeiro-ministro e não o presidente da República. Então o Jango aceitou, mas logo tomou posse em setembro de 61, começou a articular uma volta do presidencialismo. A Constituição previa a realização de um plebiscito, né? Plebiscito, para ver se o povo queria o parlamentarismo ou o presidencialismo. Então, em 6 de janeiro de 63, mais de 80% dos eleitores disseram não ao parlamentarismo, devolvendo a chefia do governo ao João Goulart. O chefe de governo, né, o Jango, ele prometeu realizar reformas de bases, uma reforma agrária, uma reforma administrativa, uma reforma bancária, uma reforma tributária, uma reforma eleitoral e educacional. E com isso ele buscava aproximar as camadas populares e de setores de camadas médias favoráveis à mudança social. Mas a sociedade brasileira logo se dividiu em relação a essas reformas. Eles eram contrários às reformas de base. Grandes empresários, parte do alto clero e dos oficiais das Forças Armadas, grandes jornais como o Estado de São Paulo e a Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda, e organizações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, ambos mantidos com dinheiro de empresários brasileiros e estadunidenses. Então, pessoal, essas reformas aí, essas reformas de base agrária, eu vou até deixar grifado, são discutidas até hoje. Então, temos uma reforma administrativa aí, uma reforma tributária, que vai ter grandes pessoas, vamos dar um exemplo aí na atualidade, o Ciro Gomes, né? Vai estar falando bastante dessa reforma aí, de taxar grandes fortunas, algumas leis e algumas dinâmicas de como funciona bancos, ou a reforma agrária, bastante discutida de uma forma geral aí, até hoje, né? Vemos movimentos do MST, ou falando de reforma agrária, de como que vai dividir essa questão de terras e também questão de terras no Brasil até hoje. Então, essa relação, essas reformas, teve bastante gente contrária, né? Essas organizações investiam milhões de dólares em propagandas contra o governo do Jango. Eram favoráveis às reformas de bases. Quem que era? Quem que eram os que eram favoráveis à reforma, né? Então, de um lado aqui em cima temos quem era contrário, e agora vamos ver aqui quem eram os favoráveis à reforma. Os movimentos sociais organizados
No meio estudantil destacava-se a UNE, União Nacional dos Estudantes, que reivindicava a justiça social e o fim do analfabetismo. No meio católico, organizações mais importantes eram a Juventude Operária Católica, a JOC, e a Juventude Universitária Católica. Já entre os trabalhadores urbanos, sobreviveu-se o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, fundado em 62. E no campo, destacava-se as ligas camponesas, lideradas pelo advogado pernambucano Francisco Julião. Ele defendia a aplicação de direitos trabalhistas no campo, sindicalização do trabalhador rural, uma reforma agrária que limitasse a quantidade de terras para cada pessoa podia possuir. Por quê? Um exemplo aqui só da questão de terras, vou até deixar grifado para mim não esquecer de falar isso, mas por que é muito importante? Porque muitas vezes algumas famílias, poucas famílias, uma ou duas pessoas era dono de quase um estado inteiro aqui no Brasil. E era isso que eles queriam que todo mundo tivesse uma terra para plantar, etc, etc. As posições se radicalizavam, os movimentos sociais exigiam reformas de base que Goulart havia prometido, né? A oposição acusava o presidente de ter perdido a autoridade de ser cúmplice do comunismo internacional. João Goulart tentou aprovar reformas de base, mas não conseguiu. Sem apoio no parlamento, Goulart, né, o Jango, ele optou por aproximar movimentos sociais, aproximar-se de movimentos sociais. Nesse contexto, né, conflituoso, em 13 de março de 64, Jango liberou um gigantesco comício pelas reformas de base, em frente à Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, diante de cerca de entre 200 e 250 mil pessoas. O presidente assinou 2 decretos de grande impacto popular. Um deles nacionalizava refinarias de petróleo particulares e o outro desapropriava para fins da reforma agrária terra com mais de 100 hectares situadas em uma faixa de 10 quilômetros às margens de rodovias federais. A resposta ao comício não se fez de esperar. 6 dias depois, em 9 de março, autoridades civis e religiosas promoveram no centro da capital paulista uma gigantesca passeata contra a reforma, né? Essa marcha, como que ela ficou sendo chamada? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Segundo o historiador Sérgio Lamarão, a Marcha Paulista contou com a participação de 300 mil pessoas. Que manifestantes pedindo aí marcha para Família com Deus pela Liberdade, né? Boa parte dessas coisas, assim, o historiador, nós, enquanto historiadores, quem estuda historiadores, tem algumas coisas que nós vamos chamar de semelhanças e rupturas, semelhanças e permanências, né, ou permanências e rupturas, cada tradução aí do francês, né, que vai estar trabalhando essa nova historiografia, vamos estar vendo alguns movimentos na história que se parecem. Então, em algum momento da história aqui em 64, aí, no final já do governo do João Goulart, existiam várias pessoas, grupos religiosos que estavam falando, brasileiros, expulsai os comunistas, força da liberdade, Brasil, aí, se vocês olharem aqui nessa imagem, o Brasil, uma imagenzinha aqui, as pessoas tirando o Brasil do abismo, e as pessoas foram na rua. Então, por isso que por muito tempo foi chamado de golpe militar, posteriormente vai ser chamado de golpe civil e militar. Por quê? Ele teve uma participação da sociedade civil e de boa parte dessa população para que acontecesse esse golpe. Não foi um golpe que, do nada, fazer o barulho aqui do estralo, aconteceu esse golpe. Então, houve pessoas nas ruas aí, um medo tomando pelo comunismo. E por que está esse medo, professor, do comunismo, que até hoje conseguimos ver aí, tanto quanto populações e pessoas na rua, pedindo um suposto aí expurgar e tirar todo o comunismo do país, assim também como conseguimos. Naquele período, era um período de Guerra Fria. Nesse período de Guerra Fria, essas ideias, eram as duas ideias em volta. Então, do lado tinha os Estados Unidos propondo e discutindo e organizando, né, toda essa questão aí, as potências liberais, né, a potência liberal dos Estados Unidos de um lado,
e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética, de outro, capitaneando aí Cuba, China, e também tentando aí organizar e estar em pontos estratégicos no mapa mundi, organizando aí toda essa questão de política, essa política econômica aí, duas vertentes aí em disputa nessa Guerra Fria. Então, pessoal, e assim, não só termina, né, o governo, o governo não, né, a parte dele não termina assim, né, vai terminar algum tempo depois aí de março, né, de dia 31 para 1º de abril, vai terminar o governo do João Goulart, né, mas isso já é assunto para a próxima aula, que está aqui a aula 59. Até mais. Tchau, tchau.